Olá, amados, muito boa tarde. Que a graça de Deus esteja na tua vida. Uma vez mais, estamos juntos para continuarmos a segunda parte dessa videoaula sobre liderança. Vamos fazer aqui uma recapitulação sobre o líder que Deus busca. Falamos já a respeito de algumas características que o líder deve ter em relação à sua vida moral, à sua vida ministerial. Vamos continuar aqui falando um pouco mais a respeito de algumas características, como ser irrepreensível, ser respeitador, ser casado e viver bem com entendimento no meio da sua família. Para lembrar que o apóstolo Paulo, ele, quando escreveu ao seu filho Timóteo, ele falou da importância do bispo ser casado e administrar bem a sua família. Isso era um dos requisitos que ele necessitava para administrar a igreja. Ele fala aqui em Tito também, que é uma das cartas pastorais, a respeito desse equilíbrio, de ser moderado, dessa, de tanto ter o espiritual como o conhecimento, como ter o equilíbrio na sua vida, tanto sentimental como profissional, material e familiar. E ser sensato, ser sábio. Existe uma diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Sabemos que a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Também, seguindo aqui, ser despretensioso, ser simples. O líder não pode ter ambição por bens materiais, por dinheiro, qualquer outra posição, porque o seu objetivo é agradar a Deus. O seu foco, o seu objetivo é servir a Deus e servir as pessoas. Glorificar e engrandecer o nome de Deus e servir as pessoas. Através da bondade, da sua hospitalidade, do cuidado que ele tem, seja na igreja local, seja na nossa nação, seja até outras nações, onde esse servo vai trabalhar. O apóstolo Paulo deu uma ênfase muito grande a respeito disso. A gente vê que tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus tem essa preocupação de preparar as pessoas. Vimos isso com Moisés, com Josué, com Caleb, depois que entraram na Terra Prometida. Aí Deus criou a escola de profetas, a escola sacerdotal. Sempre a preocupação com a instrução, para que continuasse, houvesse uma continuidade. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre falava quando nós éramos professores na escola dominical. E isso era falado, isso era abordado. A importância de se preparar, principalmente os jovens, para as novas gerações, irmãos e irmãs que têm aptidões, que têm chamado para ensinar, para pregar, para trabalhar com crianças, para trabalhar na área de evangelismo, de louvor, seja qual for a área. Então, o líder, o obreiro, o candidato necessita ter essa aptidão. Se não tiver, ele necessita ser treinado por outros, porque ele vai precisar ensinar e discipular. Aliás, o trabalho da igreja é discipular, não é outro trabalho. Esse trabalho Deus delegou a cada um de nós. Então, Paulo, escrevendo a sua primeira carta para o seu filho Timóteo, ele fala a respeito disso e também para o seu conservo Tito, que foram pastores. Ok? Vamos agora, irmãos, falar um pouco especificamente sobre o ministério de um desses líderes, né, que é João Batista. Então, a primeira coisa, a primeira
a principal convicção que o líder precisa ter é a certeza da chamada à vocação divina. Nós não estamos aqui, ou você não está exercendo um ministério eclesiástico para a glória de Deus, da sua própria vontade, da sua própria capacidade, porque você reúne elementos, você fala bem, você escreve bem, você tem cursos, tem graduações, pós-graduações. Não, não é isso. Tudo isso são ferramentas. É bom ter essas coisas. É bom ter essas ferramentas, essas aptidões, esse know-how aí na sua biblioteca, né, intelectual. É importante você falar outros idiomas, é importante você falar o inglês, falar o espanhol, falar outra língua. É importante isso. Mas o principal é o chamado. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas 13 cartas, 9 entre 10, ele, na introdução das suas cartas, isso nós vamos falar mais a respeito quando a gente for estudar as cartas paulinas, mas em 9, das 13, 9 ou 10, ele sempre introduz as suas cartas falando a respeito do chamado que o Senhor entregou na vida dele. Que ele chamou, que ele capacitou ele para ser pregador, para ser apóstolo para os gentios. Não foi ele, não era ele. Não foi uma decisão, não é uma decisão de Paulo, não foi uma decisão de João Batista, não é uma decisão sua, não é uma decisão minha, foi uma decisão de Deus. Então, isso precisa ser bem claro na nossa vida. O chamado é de Deus, o ministério é de Deus, os dons são de Deus, o trabalho que fazemos somos servos, o Senhor é Ele, o dono é Ele, tudo é para a glória. Primeira coisa aqui importante na vida de João Batista era a sua vida, sua consagração a Deus. Sua vida dedicada a Deus. Está lá em Marcos 6,20. Como Jesus, ele também foi ou era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, não somos nós, não provém de nós, mas do Espírito que habita. É pelo Espírito que oramos, é pelo Espírito que servimos, é pelo Espírito que intercedemos, que dedicamos nossas vidas, nosso tempo, nossos talentos em favor da salvação das pessoas, em favor da expansão do reino de Deus. Não é outra coisa. A oração e o conhecimento da palavra. A gente já falou a respeito disso, da vida devocional do líder, da vida devocional do discípulo, que antes de ser líder, ele é discípulo. Antes dele liderar, ele é discípulo. Antes dele ensinar, ele é aprendiz. Antes de ser professor, ele tem que ser aluno. Então, a oração, o jejum, o conhecimento, a leitura, o estudo da palavra são as duas asas, como alguém já disse, do avião. Sem elas não se alça voo, não se chega a lugar nenhum. A oração, a intercessão, o estudo da palavra. Não podemos delegar para outros ou deixar para depois. Não, temos que continuar, que ser uma constante na vida do líder, na vida do discípulo do Senhor Jesus. Ele precisa tirar um tempo para orar, para estudar, para se aprofundar na palavra do Senhor Deus. E eu queria abrir um parêntese que eu me lembro que quando eu era professor da escola dominical, em Ananindeua, nós não tínhamos todos esses recursos, mas ainda pesquisávamos muito em livros, nós íamos ainda muitas vezes à biblioteca, né, e adquiríamos livros na CPAD e em outras livrarias. Então, a leitura era uma ferramenta que utilizávamos muito, mas esse tempo para orar, esse tempo para buscar a Deus era de uma importância primordial. Hoje nós vemos, né, nesse século XXI, que os professores, os líderes, eles têm todo vamos dizer, um leque muito maior do que nós tínhamos na nossa época. E hoje me parece que eles não
dizem que não tem tempo, que estão muito ocupados, mas isso é um grave equívoco. Não se pode negligenciar a vida consagrada a Deus, a vida de oração e de intimidade com a palavra de Deus. E isso que vai determinar o êxito do nosso trabalho. É daí que nós vemos quem colhe fruto e quem não colhe fruto. Às vezes um colhe pouco, um colhe 50% e o outro colhe 100%. Uma vida com Cristo. O Batista, dentre as suas muitas mensagens, uma das mensagens que mais impactou era a compreensão do que ele tinha, a visão que ele tinha a respeito da pessoa de Cristo. Em João 3,30, ele prega ali, ensina que o que era importante era Cristo aparecer. Era Cristo ser enaltecido. Ele já estava convicto que ele tinha terminado a sua tarefa, o seu trabalho. É muito bom quando o líder, daquele que foi chamado por Deus, já está consciente de que ele fez o seu papel. Por exemplo, o papel de Ananias foi orar por Paulo, por Saulo. Talvez se fosse qualquer um outro, não iria orar. Mas Deus deu esse cargo, essa responsabilidade para Ananias. Ele retrucou. Ele disse, não, Senhor, mas esse homem não merece. Esse homem é mau. Esse homem matou Estevão. O Senhor disse, vai. Ele pode ser isso tudo para você e para outros, mas para mim, ele é um instrumento, ele é um vaso que eu escolhi para levar a minha palavra. Então aqui diz que quando ele vê isso, ele contempla Jesus. Ele não era aqui um competidor, estava ali competindo e agora ele tinha que batizar mais pessoas porque Jesus e seus discípulos começaram a batizar. Não. Você e eu, nós não somos competidores. Nós não estamos disputando, nós somos cooperadores. Por isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios 3. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Necessitamos entender isso. Ninguém está aqui infelizmente, alguns pensam que estão, mas não é isso. O foco não é esse, o objetivo não é esse. Dedicação total. Né? A marca de um ministério é o trabalho árduo, é a dedicação, o esforço, é o suor. Então, vemos que todos esses homens lutaram. João Batista lutou, perseverou até o fim, foi fiel até o fim, cumpriu o seu ministério. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, também cumpre o teu ministério. Continua, né? Permanece naquilo que você aprendeu. Será coisa aqui que o líder, que eu e você vamos ter que precisar para enfrentar as perseguições da vida. As oposições são muito grandes na nossa trajetória, na nossa caminhada, como líder, como discípulo, e em qualquer área que a gente está. Vamos enfrentar oposições, assim como Cristo, assim como João Batista, assim como os discípulos, assim como qualquer outro servo de Deus que até hoje ainda enfrenta e enfrentamos. Alguns mais, outros menos. Mas qual o segredo? O segredo é a nossa total dependência em Deus. Se queremos triunfar, se queremos vencer, em nome do Senhor, necessitamos depender, ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, atender a sua voz. Porque o que acontece é que muitas vezes queremos atender outras vozes e não de Deus. Isso nos causa prejuízo, nos causa dores. Então, amados, que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um. Que o Senhor continue derramando a sua graça, o seu amor, sua sabedoria na sua vida. Que o Senhor Deus continue te usando, que você continue dando frutos para a glória de Deus, para o reino de Deus. Seja aqui no Brasil, seja fora, ou aonde quer que Deus nos enviar. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.